Acho que estamos online já, estamos ao vivo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite mais uma vez a todos que estão participando aí do nosso curso da Introdução à Doutrina Espírita, certo? Hoje nós vamos debater itens muito interessantes, né, do Livro dos Espíritos. Essa introdução é o item 13 e o item 14, com os nossos convidados. Antes disso, fazer só aquele lembrete, né, da nossa agenda. Quarta-feira, né? Toda quarta-feira tem a Revista Espírita, né, a leitura 1860, sobre o valor das comunicações espíritas. Na quinta-feira, a live também falando das expiações terrestres, um cientista ambicioso, muito bom esse texto. E no sábado, os nossos encontros de sempre, né, com a parábola da figueira que secou. Muito interessante. Para a gente começar, já gostaria aqui de chamar o nosso amigo Wellington. Wellington, boa noite. Seu microfone, Wellington, tá mudo? Ou não? Boa Agora eu noite, estou ouvindo. boa noite a todos Perfeito. que estão assistindo. Espero que a semana tenha começado bem para todo mundo, né? E hoje a gente vai encerrar o nosso estudo, graças a Deus. Graças a Deus. Temos também o nosso amigo Audálio. Olha o Audálio chegando. Boa noite, Audálio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Wellington e Robson. Nossos amigos que sempre nos prestigiam, amigos do CEAL e amigos do Movimento Espírita que nos prestigiam todas as segundas-feiras. Uma alegria retornar a esse convívio. Maravilha. Denise, boa noite, Denise. Está acompanhando aí. Mais um convidado também de sempre, o nosso amigo Robson. Boa noite, Robson. Boa noite a todos, né, os companheiros que se reúnem aqui nas segundas, né, para que a gente possa buscar um pouco mais de aprendizado e de conhecimento da doutrina espírita. Então, que todos nós nos ajudemos mutuamente para encontrarmos um final mais, não um final, né, que não existe fim, mas um meio mais apropriado de aprendermos e praticarmos mais essa doutrina que tanto nos ensina. Uma boa noite a todos. Maravilha, boa noite. E hoje nós temos um assunto muito interessante, né? Aí é reservado para o pessoal. Mas antes disso, logicamente, a nossa prece inicial com o nosso amigo Robson, né? Peço que agora a gente fique em recolhimento e se concentre para a nossa prece. Fique à vontade, Robson. Ok, então vamos lá. Todos aqueles que desejarem, né, que possam fechar os seus olhos, né, para que a gente tente ter uma ligação mais profunda com a prece, principalmente com os bons espíritos que nos cercam, e que nós possamos buscar, através de Deus, nosso Pai de amor e bondade, o entendimento da vida. Sabemos que isso é necessário para que possamos compreendê-la e, ao compreendê-la, buscarmos fazer com que nós sejamos melhores a cada dia. O Evangelho que o Cristo nos trouxe é esse caminho, é esse guia, é esse mapa que nos conduz até o nosso Pai. Que aprendamos com esse modelo e guia chamado Jesus. Ele que veio até nós, nos falou de um Pai diferente, de um Pai de amor, de um Pai de perdão, de um Pai que olhava para cada um dos seus filhos e que olha para cada um dos seus filhos de forma única. Nós, ainda tão pequenos, tão pouco conhecedores da lei de amor, nos afastamos desse olhar. E ao nos afastar, nós muitas vezes não entendemos como o Pai nos clama para que retornemos ao seu convívio. Então, que sigamos adiante, que busquemos fazer sempre pelo nosso próximo aquilo que gostaríamos que ele fizesse para conosco. Que lembremos, quando a doutrina espírita nos clama e nos diz
que fora da caridade não há salvação. Porque cada uma dessas frases traz para nós o exercício, a prática, a essência de uma vida, na qual o Evangelho se fez presente, na qual o amor toca, mas acima de tudo, nos move para que façamos sempre um pouco mais pelos nossos semelhantes. Que Jesus toque os nossos corações, nos ampare nessa caminhada, ampare a humanidade tão necessitada nesse momento, assim como sempre esteve, mas nesse momento um pouco mais necessitada de paciência, de resignação, de entendimento, e que nós possamos juntos nos encaminharmos para o nosso Pai de amor e bondade. Abençoa-nos, ó Pai, hoje e todo sempre, assim seja. Que assim seja. Maravilha, excelente. Vamos ao nosso texto, né? Deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui nosso texto. Pronto, deixa eu... Hoje quem vai começar é o Wellington, né? Isso. Maravilha, Wellington. Fique à vontade. Ok, vamos lá para a leitura. O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 13. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito um dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser, por eles, resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupem, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem ora um cientista, ora um ignorante, ora um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Mas ponderam, como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo entre si? Diremos, em primeiro lugar, que independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, a abstração feita do caráter dos espíritos. Este é o ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. É por isso que nós dizemos que estes estudos requerem uma atenção constante, uma observação profunda e, sobretudo, como aliás todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Ambos são precisos para formar um médico medíocre e 3/4 partes da vida para fazer-se um douto. E queríamos, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Ele toca todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de espantar-nos que seja preciso tempo, e muito tempo, para adquiri-la? A contradição, ademais, nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental? Conte, quem puder, as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição, onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma.
Carecendo este de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, diverjam na definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas e, todavia, não será assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc., etc. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada cientista tem o seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort, e por isso se saberá menos botânica. Deixemos, conseguintemente, de emprestar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente sério e não raro, a reflexão fará se descubra no que parece disparate uma similitude que escapara um primeiro exame. Maravilha. E aí, pessoal, um texto interessante, né, que fala a respeito do que a gente tem que se preocupar mesmo, né? Se é com pequenas diferenças em termos, né, ou se é a mensagem em si. Não é isso? As divergências da linguagem, né? Não importa a forma, né? O que importa é o fim. Se o fim é comum, né? Isso vai depender muito do ponto de vista de cada um e do nível em que cada um se encontra, da intelectualidade, no caso dos espíritos, né? De onde ele se enquadra. Tanto os espíritos como nós, né, seres humanos, né, temos os nossos pontos de vista. Eles divergem até certo ponto, mas sendo sob o mesmo sentido, tendo um denominador comum, né, a gente chega a uma conclusão. E ele cita aqui também, essa leitura é muito simples, muito clara, né, a questão das definições, né, que a gente tem, né, que os próprios espíritos dão, né, definição de alma, definição de Deus. De repente, cada um vai dar uma definição que para uns pode ser divergente, e aí, talvez nem seja até, né? E ele faz analogia com a ciência, né, com a botânica, que o mesmo estudo, no caso aqui, a botânica, né, os cientistas dessa ciência específica, né, vão pronunciar conceitos diferentes, porém, não vai fugir da área de estudo que é a botânica. Então, eu não vi, assim, muita... eu acho da leitura que foi feita, o essencial que eu consegui abstrair foi esse, que não importa, né, a forma, o modo, o que importa mesmo é o fim sendo comum, sendo o mesmo, né, já é o significativo. Entendi. E assim, a gente não pode considerar como, vamos dizer assim, uma contradição, né, quando o espírito, por exemplo,
vou dando um exemplo aqui, o Espírito se refere a Deus como a inteligência suprema ou o amor infinito, né? Isso não é uma contradição, né? A gente não pode cair nesse erro de assim, ele não disse exatamente, né, naquela comunicação que Deus era o amor infinito e o outro disse que era inteligência suprema. Então, opa, tem uma divergência aí. Não é bem assim, né? Só para complementar uma ideia que eu estava conversando com um amigo ontem, a gente estava caminhando pela praia, né? E justamente discutindo essa questão desse nosso estudo. E eu mesmo já dei uma definição, eu posso dar uma definição de Deus minha, que pode divergir de outra, dependendo do momento em que o outro esteja. No momento eu estava na praia, estava vendo o mar, estava vendo os pássaros sobrevoando as águas, os peixes, né? Para mim, essa é uma definição de Deus também, né? Outro poderá estar à noite, né? num céu estrelado, olhando para o céu infinito, e elaborar a sua própria definição de Deus, que vai ser Deus de qualquer maneira, que é a criação, né? Exatamente, é como o Gilberto está falando aqui, ó, várias perspectivas de um mesmo assunto não mudará o assunto, né? O Reginaldo também, importante é a essência, né? Da essência do assunto, né? A essência do que a gente está falando, né? Deu para escutar aí, pessoal? Ou não? O que eu falei? Sim. Ótimo, tá. Interessante. Interessante. Pois é. Pessoal, façam seus comentários aí, ajudem a gente também nesse debate. Muito importante, muito interessante. Pessoal, mais alguma... Audálio? A gente... Isso. Como ele estava falando aí, né, Pedro e o Robson, a gente, nesses dois últimos itens da semana passada, e especificamente desses dois, de hoje, a gente percebe que nós estamos trabalhando, né, Kardec está falando de assuntos que nós, de uma forma geral, lá atrás, no início, nós já falamos, e que com certeza nós voltaremos a falar no desenvolver desse estudo, porque ele está dando só em linhas gerais, né, algumas das dificuldades, vamos dizer assim, que o exercício, o intercâmbio com os espíritos, essa ciência maravilhosa, nos traz. E que estão sempre repetindo, como hoje eles repetem, né? É uma ciência que precisa, na verdade, de estudo, né? Um segmento constante, um aprofundamento, um interesse constante, porque ela não é fechada, inclusive vai haver sempre novas questões, né? É uma ciência em evolução. E como eles dizem aí, na verdade, tal qual aqui, a depender do nosso nível de cultura, mas também, que é o que é mais delicado, a questão da moralidade, né? Uma mesma questão, se nós não tivermos esse nível, essa tolerância, essa compreensão, essa amabilidade, uma mesma questão que a gente vai discutir, por divergência do nível cultural e do entendimento, a gente pode criar uma situação delicada. Então, no intercâmbio, no exercício específico, esses dois itens falam o seguinte, das divergências da linguagem, que esses espíritos nos trazem, e depois o Robson vai falar da questão da ortografia. Então, quando a gente está dentro de um laboratório mediúnico, estudando essas questões, é algo muito delicado que a gente precisa ter essa perspectiva, né, que o Kardec traz, que vai depender da moralidade do espírito, do nível que, na verdade, ele está. Uma mesma questão, como você colocou, a definição de Deus, né? Ele vai trazer de acordo com a bagagem cultural que ele tem, e automaticamente também da moralidade, e que não vai deixar que a ideia se perca, né? Então, na verdade, a gente precisa ter esse entendimento, e é um campo muito rico de estudo, e também para nós, como é que eu diria, de hábito, de educação comportamental constante, né? Na prática, no exercício da tolerância com o outro, da amabilidade, de permitir que o outro se expresse, e, na verdade, como ele diz aqui, o importante é
eu entender, eu compreender, eu, enquanto aqui do lado de cá, com quem eu estou falando, quem é esse espírito, afinal? E aí, gente, a questão do estudo. Como é que eu vou saber quem é esse espírito? Como é que eu sei, Eudado, né? Como é que a gente chega a esse entendimento? Então, a gente percebe exatamente isso. Com o exercício da mediunidade, a depender do propósito da nossa reunião, da pauta, da agenda da reunião daquela noite, hoje nós vamos falar, nós vamos hoje trabalhar com os mentores do grupo. Nós vamos evocar os mentores do grupo. Aí a gente já tem uma ideia. Quem são os mentores do grupo? O grupo já sabe. O grupo já sabe quem são seus orientadores. Então, naquela noite, a gente vai esperar um determinado resultado, porque nós temos uma prévia, um estudo prévio dessa reunião. Se a gente for tratar de uma reunião mediúnica de atendimento espiritual, de tratamento espiritual, claro que nós vamos primeiro evocar o orientador, o coordenador do grupo, mas a gente sabe que nós vamos aí abrir um campo para quem? Para os espíritos doentes, para os espíritos enfermos, não é isso? Então já vai ter uma linguagem diferenciada, já vai ter uma informação que nós, enquanto médiuns, precisamos estar preparados para recepcionar esses espíritos e não ser surpreendidos, né? Ficar assim, e aí agora o que eu faço? E essa linguagem aqui, esse termo, esse espírito está sentindo uma dor ali, diz que está sentindo uma dor no coração, que é isso? Está errado. Gente, né? O espírito leva para o mundo espiritual, para a erraticidade, para a dimensão espiritual, todas as emoções, dores, angústias, por um tempo. Né? Porque até ele amadurecer, até ele ser informado, ele tomar consciência dessa realidade, né? Ele vai passar. Ao chegar para se comunicar com alguém, a quem ele primeiro, como se diz, se dirigir, ele vai expressar as emoções e sentimentos dele. E daí, a gente tem que ter toda uma linguagem, né, para recepcionar esse espírito, para que ele possa cair a ficha, cair na real, entender a sua realidade nessa condição. Então, são essas nuances, né, gente, que o estudo e que a prática da nossa participação, da nossa troca de experiência com a espiritualidade nos remete. E esses dois itens hoje, na verdade, são muito interessantes e nos coloca frente a essa realidade, essas dificuldades que a gente tem, mas que precisam, e que, notadamente, a gente tira essa barreira monstruosa, que pode ser assim, essa dificuldade muito grande, com a questão do estudo, que é a que a doutrina nos propõe, e que é o propósito simples, né? Mas com esse objetivo de esclarecer e de nos tornar aptos a entender, compreender a questão do intercâmbio e do nosso contato com a espiritualidade, né? O estudo sistematizado, um estudo contínuo, constante da doutrina espírita, que deve ser permanente, porque como uma ciência sempre em evolução, não existe, como é que eu diria, graduação, não existe doutorado, né? Na doutrina espírita. A gente vai estar sempre em processo de aprendizagem. Vai estar sempre em processo de aprendizagem. Essa que é a realidade. É isso mesmo. Robson, eu vou até fazer uma pergunta para você. O estudo passado, a gente estava falando sobre a identidade dos espíritos, né? E a gente até falou aquela questão, vamos supor assim, Fenelon, né? A gente, sei lá, recebeu uma comunicação de Fenelon, mas será que é dele mesmo? Será que não é? Então a gente falou aquela questão dos espíritos estarem no mesmo grau de evolução mesmo, e até algum espírito pode ter vindo em nome de Fenelon. Isso também teria alguma coisa, eu vou fazer uma pergunta que pode ser a mesma pergunta de muitas pessoas, mas isso teria alguma coisa a ver com essa questão da linguagem que a gente está falando? Então, assim, se fosse realmente o espírito de Fenelon, ele diria que Deus, vamos usar o exemplo que a gente está falando, né? Deus seria a inteligência suprema, e esse espírito agora, ele foi se referir a Deus, mas disse o amor infinito, né? A gente pode olhar por essa ótica também? É certo a gente pensar nisso? Pedro, essas perguntas difíceis, assim, a gente tem que combinar antes, hein? Desculpa. Rapaz, eu acho que tudo, assim, dentro daquilo que o Allan Kardec está trazendo. Primeiro, ele falou que um outro espírito, com a mesma categoria, com a mesma capacidade moral,
do Fenelon, ele poderia se apresentar tal qual ele, né? E, assim, quando ele traz a mensagem, ele provavelmente não vai destoar tanto do seu conteúdo, né? Uma outra frase que ele use, sei lá, a gente teria que ter uma interação muito constante com um determinado espírito e muito intensa para que nós, sei lá, uma frase, uma palavra que nunca entrou no vocabulário, nós conseguíssemos identificar. Eu acho que quando é feita a avaliação, você consegue identificar que o espírito, o conteúdo daquela mensagem, ela tinha um alto teor de moralidade, mesmo ele retratando Deus como uma bondade infinita, como o ser, né, que seria a causa primeira de todas as coisas. Uma frase, ela não se distancia da outra, né? Então, mesmo né, quando nós buscamos, de certa forma, priorizar a identificação do espírito, não há um choque, né, nessa situação. Eu entendo dessa maneira, que seria, sim, aceito, né? E se você, ou aquela pessoa que está fazendo identificação, tem já uma constância de contato com aquele determinado espírito, ele vai identificar aqui que uma frase foi usada de forma divergente não, mas diferente, tá? Mas elas convergiam numa mesma direção, tá? Então, eu entendo dessa maneira, ok? Ok, é por isso que é sempre bom a análise, né? Como a gente já vem falando antes. Pessoal, se vocês quiserem também um conteúdo complementar, vocês podem anotar aí, ó, vai lá no site do IPA, que procura sobre esse assunto também, a Revista Espírita de 1858, no mês de agosto, Contradições na Linguagem dos Espíritos. Pode ser uma leitura interessante também para vocês que quiserem se aprofundar mais um pouco nesse assunto. Não é isso? Meus amigos, vamos para o... 1858, mês de agosto. Pode falar. Só uma coisa assim, eu acho que nesse texto tem um ensinamento que está muito, digamos assim, de forma subliminar ali, né? Ele não está muito aparente. Por exemplo, quando ele fala de Deus, né, ele tece alguns atributos de Deus, né, e eu acho que isso cabe, por exemplo, hoje a humanidade, se ela tivesse, e aí aproveitando a colocação do Aldalho, a tolerância de entender isso, né, quão diferente seria o nosso dia a dia, né? Porque nós queremos que por exemplo, o Aldalho tenha a visão de Deus igual à minha, né? E isso não é possível, né? E eu acho que a gente esquece de lembrar o seguinte: Deus, né, não se incomoda com essa visão diferente, né? Porque cada um de nós está num estágio diferente de evolução, está num passo diferente da sua caminhada, e nós vamos enxergar Deus diferente, né? E aí cabe o que o Wellington falou, né? Se você está na praia, você consegue enxergar o movimento da onda como um sinal de Deus. Se você está, né, no campo, você consegue divisar melhor as estrelas, e aí você também lembra de Deus. Se você, sei lá, perceber o vento, né? Hoje está todo mundo romântico, né? Se você perceber o vento, assim, você entende que aquele vento ele foi criado por uma lei da física, e essa lei da física ela vem de Deus, né? Mas não obrigatoriamente eu tenho que forçar, né? Nem dentro da doutrina espírita eu tenho que forçar uma pessoa a entender, a perceber Deus diferente, igual a mim, desculpa, tá? Então eu acho que veio esse ensinamento aí, talvez até de forma bem pensada, né, para que a gente entendesse isso, né? E além de entender, não querer nunca que o outro tenha a visão que eu tenho,
né? Esse direito nos é dado por Deus e nós temos a obrigação de deixar que os outros, né, também tenham esse direito. Se alguém vier perguntar, se alguém quiser matar uma curiosidade, aí a gente, né, mata essa curiosidade dele e mostrar um Deus que é de amor, de bondade e justiça. É isso aí. E já aproveitando que você está... Opa, fale, Wellington. Vamos. Eu queria que eu estou vendo aqui, acompanhando a live, né? Por outro aparelho. Eu queria que, se fosse possível, compartilhar. Nós já demos a nossa visão, né? Eu já dei a minha definição de Deus, mas tem aqui uma colocação do Reginaldo Machado. É a leitura que ele faz. Não sei se você consegue aí. Vejamos. Essa aí, né? Vai ler aí para mim, que eu não estou enxergando direito. Vamos lá. Reginaldo Machado disse assim: vejamos nos exemplos nossos, né? Quando criança, aprendemos que Deus é um velhinho de barba grande e branca. Quando mais tarde aprendemos que Deus é um vingador, castigador. Mais tarde nos informam, até confundem Deus com Jesus. Hoje sabemos não quem é Deus, mas o que é Deus. Todas as informações que nos passaram nunca deixou de ser Deus. A gente percebe aí, né? A visão, digamos assim, distorcida, né? No nosso desenvolvimento, né? Enquanto ser humano, a gente vai absorvendo determinados conceitos, determinadas visões, né? Que já se tornou popular, digamos assim, principalmente para quem não conhece, quem é leigo em relação ao conhecimento, não especificamente da doutrina espírita, mas, né, da leitura, as leituras que tem acerca de, que falam, que abordam Deus, né, como ser supremo. Então, a gente vai crescendo com realmente, como ele está dizendo aí, com essa visão, né, não faz isso, senão Deus castiga. Aí a gente, quando pensava em Deus, aí já imaginava aquela figura de barba com a mão estendida, né, como tem uma obra de arte, né, retratada desse jeito. Não sei se é do Leonardo da Vinci, eu não sei. Seu pé faltei aula de artes. Faltei aula de artes. Aí a gente vai, né? Aí quando a gente chega num certo ponto da vida da gente, que a gente vai colocando as coisas nos lugares, né? Quer dizer, a gente vai amadurecendo, a gente vai colocando as ideias em ordem e vai percebendo o quanto essas definições estão distantes, né? Como ele diz, né? Aí, que Deus é sempre Deus, sempre será Deus, e ele está em tudo, né? E a definição dele não existe. Eu penso assim, né? Não tem uma definição específica dele, cada um tem a sua dentro de si, Deus dentro de si, da forma que ele sente, da forma que ele, né, que ele percebe mesmo. Só isso. É como disseram, né, que a gente ainda não tem a capacidade de conhecer Deus na sua totalidade, né? Robson, vamos à leitura do próximo item, né? Vamos aqui puxar o próximo item, item 14. Deixa eu esconder aqui o banner. E fica à vontade, meu amigo. Ok. Passaríamos de leve pela objeção que fazem alguns céticos. A propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferecesse imagem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um cientista da Terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo.
a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem quando obrigados, para se comunicarem conosco, a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem, para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Além disso, é curioso observar os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco, se houvéssemos de exprimir-nos no idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o de que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena. Sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se, diante disto, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na, quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. É isso aí, a despeito da ignorância do médium. Amigos, vamos lá, debatendo esse item. Ele continua, né, o Allan Kardec, respondendo àqueles que são os contraditores da doutrina espírita, né, e no caso aí, a acusação era que, por ser um espírito elevado, por ser um espírito superior, ele deveria fazer o uso correto da ortografia, né? E aí o Allan Kardec tece algumas justificativas para o porquê não disto. Primeiro, ele fala sobre a questão de que, mesmo você tendo contato aqui na Terra com gênios, né, com cientistas mais renomados, você vai encontrar erros, né, de ortografia, né? Depois ele enriquece, né, essas justificativas falando sobre a questão, né, da dificuldade dessa comunicação, né? Você tem um espírito elevado que o meio, né, que eles usam para se intercomunicarem é o pensamento, né? E aí a gente não faz a mínima noção de como é que isso se dá, nem da velocidade, nem do formato, nem da percepção. E aí ele tem que fazer, tem que trocar esse meio, que é o comum para ele, para um ditar, né, a mensagem. Aí já não era mais letra a letra, na época das mesas girantes, mas frases, né? E aí tinha toda uma dificuldade, né? Dificuldade da sintonia com o médium, da comunicação com o próprio médium, da dispersão, das interferências que poderiam vir a ocorrer de outros espíritos que gostariam que as suas mensagens, que a sua forma de pensar fosse incluída ali naquela mensagem. Então, tudo isso, né, de certa forma, contribui para que o espírito ele perca um pouco, digamos assim, o interesse pela forma, né? O que ele está interessado é no conteúdo em si. Então, muitas vezes, nas mensagens que são recebidas, você tem que fazer alguma pequena correção para que ela tenha sentido, né? E isso é totalmente aceitável, né? Você não vai
mudar o conteúdo todo, mas, sei lá, é esse, né? Isso aí é totalmente possível de você fazer essa correção, tá? E aí ele puxa todo uma série de respostas a esses contraditores para dizer para eles, olha, já que você, né, por identificar mais uma vez essas, digamos assim, supostas falhas, né, na comunicação, né, você poderia, né, se ater muito mais ao conteúdo da comunicação, né, aquilo que está no bojo da comunicação, a qualidade da informação, mas, né, se você quer o purismo, né, você quer uma mensagem montada, né, da forma fidedigna à gramática, você pode encontrar isso, né, quando o espírito se dispõe, por exemplo, a ditar uma poesia, né? O primeiro livro editado ou lançado, né, pelo Chico Xavier foi Parnaso de Além Túmulo, né? E são poesias belíssimas, né? E, se não me falha a memória, não quero citar o número aqui, mas eu tinha algo aqui na cabeça que são 104 escritores diferentes, mas não quero afirmar isso, tá? E assim, em cada um deles, você consegue fazer uma ponte, né, que liga as formas de escrever, o conteúdo, ao vocabulário de quando esse espírito estava aqui encarnado. Tá? Então, se a gente quer fazer uma autenticação da doutrina espírita pelas mensagens, né, a gente pode usar esse momento, né, de uma poesia, esse momento de algo que realmente tem uma necessidade da escrita correta para fazer isso, né? Mas não dizer que por um determinado momento em que a ortografia não estava correta, a fonte não era digna de credibilidade, né? Aí eu acho que o contraditor ele está sendo muito taxativo e dizendo, ó, porque vai de encontro à minha forma de crer, à minha forma de pensar, à minha forma de querer, muitas vezes, eu não aceito isso, tá? Então, a resposta ela vem basicamente nesse sentido, né, de dizer aos contraditores de que, se eles querem, né, um conteúdo puro, eles podem encontrar, mas busquem não o conteúdo, né, a forma ali, mas busquem o conteúdo. O conteúdo ele é muito mais importante na mensagem do que a forma como ela está escrita. Basicamente isso aí. Contigo aí, Pedro. Exatamente. É como você disse, né? O conteúdo é tudo, né? O ensinamento é tudo. Então, se preocupar se era com S ou com Z, né? Se era com dois S ou C cedilha, a gente não precisa chegar nesse nível, né? Se a mensagem é uma mensagem boa. Não é isso, Saudade? Exato, Pedro, tá certo. A gente percebe, como os meninos falaram aí já, esses dois tópicos de hoje eles são muito objetivos, são muito claros, né? O que é delicado, o que é curioso, é para mesmo nós espíritas nos apropriarmos desses conteúdos, dessas informações, e na prática a gente lembrar dessas informações, como o nosso amigo aí, o Robson fechou. E tem só para como se diz, reforçar o que ele está falando aí, porque às vezes tem uma frase textual né, ali que é direta, não deixa a menor dúvida, né? Ele fala assim, ó, para os espíritos, né, para os espíritos superiores, principalmente para os espíritos superiores, a ideia, ela é tudo. A forma, pouco importa. A forma não é nada.
Ou seja, em vários momentos ele fala isso e a gente explicou isso. Então, assim, o que vai importar, o que vai interessar para um grupo que está estudando é ter essa sensibilidade, essa tolerância, como a gente falou aí, né? Mesmo a gente estudando, para a gente não... Tolerância para com o espírito que está trazendo uma mensagem para a gente, uma informação, né? E a gente não se ater à forma, à linguagem, à ortografia, porque não foi culta, a gente não ter essa intolerância para com o espírito, e às vezes também, gente, se eu estiver errado, me corrijam, né, os 3 companheiros, às vezes também para com essa falta de tolerância, né, com o próprio médium que está desenvolvendo, está iniciando esse trabalho. Porque da mesma forma que o espírito, ele está trazendo uma ideia, ele está trazendo um recado que é sério, como diz aí, ele não está se atendo, ele não está preocupado com a forma literária, a norma culta. Ele está querendo trazer a ideia ali para o grupo, aquela informação para o grupo mediúnico. Então, eu, enquanto coordenador do grupo, doutrinador, mediador, seja qual for também, a palavra, não se ater a palavra que a gente está utilizando, ter essa compreensão dos textos que a gente lê. Ó. O que importa, o que a gente... É a ideia. Tem esse erro ortográfico, ali também faltou uma concordância, os professores de português... Meu Deus do céu, não é isso que importa para o espírito. E ele diz, principalmente para os espíritos superiores. A ideia é tudo. A forma não tem nenhuma importância, contanto que a mensagem, né, o recado, seja passado com coerência e com transparência. A gente entendeu o que ele quis dizer? Entendemos. Quem era esse espírito? É uma outra história. Vamos lá observar também, se a gente, né? Não era um Emmanuel, não era o Santo Agostinho, não foi São Vicente, não foi São Luís. Então, foi um espírito que veio colaborar com o grupo. Então, a gente tem essa consciência. Então, vamos nos apropriar da ideia que ele trouxe. É bom para o grupo? Faz sentido no que a gente está querendo aqui desse desenvolvimento do grupo, desse grupo mediúnico? Beleza. Então, a gente, né? Está aqui o que a gente está estudando dentro desses 2 itens de hoje. Muito interessante, muito curioso para nós. É isso aí. Wellington, para a gente fechar esse item... Tem alguma consideração? Não tem. Vocês já falaram tudo, né? Essa questão que o Ronaldo falou também, é importante a gente captar a ideia, né? Lógico que quando a gente está lidando com alunos em escola, a gente quer que ele organize, né, as frases, né? Mas o que a gente tem que estar mais atento é se ele tem organização de ideias, se ele está conseguindo passar aquela... Então, é a mesma coisa, né? Essa analogia que o Aldalho fez aí foi muito dentro do que a gente está abordando, né? Embora seja necessário na escola que o aluno ele tenha um certo conhecimento de determinadas regras gramaticais, e isso e aquilo, a gente não pode ficar focando só nesse elemento, porque tem... a ideia, né? A gente sempre diz na escola que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, quer dizer, o aluno já não chega na escola sem conhecimento nenhum, que ele vai adquirir lá. É a mesma coisa eu vejo assim na doutrina espírita, nessa questão da ortografia, né? Que, lógico, para os espíritos, a nossa linguagem, né? O nosso modo de comunicação é completamente... né? Eles até se aborrecem, talvez, com isso, com a lentidão, que a comunicação deles é via pensamento, então, é muito rápido, né? E eles têm que se ater ao nosso processo de comunicação, que ainda é, digamos assim, arcaico em relação à superioridade deles. Só isso. Exatamente. E a gente... Oi, diga. Só reparar aí uma informação que eu dei, eu inflacionei um pouco o Parnaso de Além Túmulo. Eu dei uma olhada aqui, são cerca de 200 poemas, mais 56 poetas, tá? Não são 104, não. Eu só joguei quase 100% aí, 56 poetas. Você mentalmente fez uma média aí, né? Beleza. A gente também tem um texto que a gente, para se aprofundar mais também nesse item, que se alguém quiser ler também, para ter mais informações, é esse texto aí da Revista Espírita, de 1861, em julho, né? Os Espíritos e a Gramática. Nossa, gramática.
Não era uma aula muito que eu gostava muito na minha época. Mas é isso mesmo. E é só um apontamento aí, só para a gente fechar isso daí. Uma vez eu ouvi um médium, que, se eu não me engano, era um médium intuitivo, uma coisa diz assim, olha, às vezes eu recebo a comunicação pelo pensamento, e assim, não vem as palavras, né? Vem aquele pensamento, aquele bloco fixo, entendeu? Então, assim, a mensagem é essa, mas não vem as palavras por palavra, né? Então tem todo esse tipo de experiência com os médiuns. Meus amigos, mais alguém faz um comentário aqui? Eu também achei interessante, ó, o Gilberto Farias, que o conteúdo é o que importa, o que está sendo nos mostrado é o que vale, não importa como seja dito, o importante é se fazer entender. É isso mesmo, Gilberto, é exatamente isso que nós estamos falando. Agora, amigos, vamos para vocês já deram as suas considerações a respeito do texto, tá? Vamos só dar para a nossa parte agora da nossa prece, né? Vamos primeiro antes só falar um pouquinho da agenda, só relembrar a agenda aqui, que não esqueçam que na quarta-feira tem o estudo da Revista Espírita, 1860, sobre o valor das comunicações espíritas. Quinta-feira também temos o estudo sobre as expiações terrestres, um cientista ambicioso. E sábado a live de sempre com a parábola da figueira que secou. Meus amigos, é isso. Seus boa noites e suas considerações antes da nossa prece. Faltou a leitura do Evangelho. Né? Nós temos a leitura. É depois da prece ou antes da prece? Não, depois da prece é antes, né? Aldalho, você quer falar alguma coisa? Não, Pedro, era só lembrar que tem a leitura ainda do Evangelho, né? Antes da prece. Perdoe, meus amigos. Antes do magnetismo, né? É isso mesmo, eu estou meio apressadinho hoje. A leitura do Evangelho é com o nosso amigo Wellington, né? Que é o Wellington é o capítulo 2 do Evangelho, né? Meu reino não é deste mundo, item 1 e 2, não é isso? O Wellington congelou? Acho que o Wellington congelou. Tá voltando. Parece que foi. Vamos evocar o Wellington. Vamos evocar o Wellington agora para ele voltar aqui. Robson, você tem o texto aí pronto? Antes... O Aldalho, quem tem o texto rapidinho aqui. Aí. Só capítulo 2. Item 1 e 2. Pô, o Wellington okay. Voltou. O Wellington está aí? Ok, voltei. A gente evocou e ele veio de volta. Você já está fazendo a leitura? Não. A gente ia começar agora. Aí vocês podem tirar pau ímpar. Ok. A gente está no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 1 e 2. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 13, capítulo 18, versículo 33 a 37. Vamos continuar agora com a vida futura, que é a continuação dessa leitura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra.
Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento de Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Robson. Bom, agora a gente vai se preparar para a peça. Agora, você dá seu boa noite? Robson, desculpa ali interromper. Isso, boa noite a todos, uma boa semana. Até segunda, Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. E já dizer agora que vai ser o momento da nossa prece com o Audálio, né, para a magnetização da água também. Já quem quiser pegar seu copo com água, já vai se preparando e entrando em recolhimento para a nossa prece com o Audálio. É isso, Audálio? Correto, Pedro. Vamos lá para a nossa finalização, né, pessoal? Nós sabemos que esse dia, quando presencial lá no CEAL, tanto nas segundas quanto nos sábados, né, Pedro? É a reunião que também faz a conexão com as pessoas que estão em tratamento no centro, na casa, né? E por conta dessa realidade, hoje a gente está fazendo à distância, os tratamentos todos à distância, mesmo, na verdade, assim, mesmo com essa limitação, mas a gente faz aquilo que nos é possível. E como nós sabemos, como nos ensinou Jesus, que quando dois amigos, dois irmãos ou mais se reunissem em nome dele com um propósito útil, né, do bem, ele estaria presente. Nós, enquanto espíritas, temos esse entendimento com certeza. E, consequentemente, da presença dos espíritos, que como também está lá no livro dos espíritos, os espíritos interferem, interagem de forma natural, espontânea, sem que a gente perceba, em todos os momentos da nossa vida. Então, um momento como esse é um momento especial, nós temos a certeza da presença de Jesus como coordenador divino e dos espíritos que coordenam as atividades do céu. Então, vamos, na verdade, agradecer, cada um já está com a sua águazinha para magnetização, porque ela pode ser útil, com certeza, para todos nós, naquilo que necessitamos. Então, vamos aproveitar, não só fazer a prece, mas, ao mesmo tempo, rogar aos espíritos que coordenam, que estão incumbidos dessa atividade junto ao grupo do CEAL, repito, né, e as pessoas, os amigos, os colaboradores que estão conosco, possam ser assistidos por esses espíritos. Então, vamos lá agradecer. Pai de infinita bondade, Deus de amor, de bondade e justiça, Senhor da vida, queremos te agradecer, desde já, a oportunidade, a concessão que nos dá de assistidos, orientados por Jesus, nosso mestre, modelo e guia, médico divino, e os bons espíritos que coordenam as nossas atividades, especialmente nessa atividade de atendimento e tratamento espiritual, Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Demer, a presença desses abnegados amigos, dos nossos anjos guardiões, e rogar a esses espíritos que, nesse instante, por permissão de Deus, por amor que Ele tem a todos nós, que esses espíritos possam derramarem sobre as águas fluidos magnéticos que possam se transformarem em energias, em magnetismo que possam sanear as dificuldades que ora passamos, quer de ordem física, quer de ordem espiritual. Que possam ser derramados bênçãos de luz, de paz, de serenidade, de harmonia, para que nós possamos
ao experimentar desse líquido natural, obra de Deus, possamos beber não somente a água, mas o medicamento para as nossas carências e necessidades. Rogamos por acréscimo de misericórdia, ó Pai, que nesse instante que estamos envolvidos, estamos sendo amparados por esses espíritos, que eles possam levar essa energia, esse magnetismo a todos os recantos, a todos os hospitais, leitos, enfermarias que assistem nossos irmãos que temporariamente passam pela prova da dor e da enfermidade física. Que esses amigos, que esses nossos irmãos possam ser assistidos naquilo que eles mais necessitam. E que, por tua vontade, ó Pai, se por tua vontade, possam serem curados e voltarem ao convívio de suas famílias e de seus lares. Nós agradecemos ao Pai por tudo, aos amigos que colaboram com essa atividade no céu, os nossos amigos que nos assistem, que contribuem com suas ideias, esses que estão à frente coordenando, que tu possas, por acréscimo da tua misericórdia também, amparar a todos nós, fortalecer a nossa ideia, o nosso ponto de vista, no sentido de que precisamos nos melhorar, nos reformular para sermos dignos de estarmos diante de tarefa e atividade tão gratificante para nosso espírito imortal. Abençoa todos que estão vinculados a essa atividade. E pedimos a Ti uma semana tranquila de paz e de luz. E que segunda-feira, se Tu permitires, estaremos todos juntos novamente. Muito obrigado mais uma vez. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Que assim seja. Paz e luz. Até segunda-feira. Até qualquer momento nas nossas lives, né, Pedro? Tchau, Robson. É, sim, senhor. Tchau, Wellington. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal, só mais uma vez, primeiro agradecer a presença de vocês. É sempre maravilhoso estar aqui nesse estudo. É perfeito para mim, é ótimo, maravilhoso. Fico muito feliz com essa participação de vocês e com a participação dos meninos também. Só relembrando a agenda novamente, não esqueçam que às quartas-feiras tem a Revista Espírita, né? Essa quarta-feira vai ter a Revista Espírita 1860, sobre o valor das comunicações espíritas. Quinta, Expiações Terrestres, um cientista ambicioso, e sábado, a parábola da figueira que secou. Amigos, boa noite, que Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma semana maravilhosa e abençoada. Muito obrigado e boa noite.